história. Eu me formei no curso técnico de informática lá na SATIC, lá em Criciúma. Comecei a trabalhar lá na Beta Sistemas, uma empresa que desenvolve sistemas para gestão pública. Acho que alguém já deve ter usado aqui o Play9. Depois vim aqui para Balneário Camboriú, trabalhei 2 anos ali na Paritim. Fui fazer um intercâmbio na Alemanha, trabalhei lá por 6 meses, de faculdade também. Voltei agora aqui para o Brasil, estou trabalhando na Tentáculo Digital desde o final do ano passado, de outubro, novembro. E eu vim aqui trazer para a gente aqui a Neuroarchitecture, que é a arquitetura que a gente utiliza dentro da Tentáculo Digital, nos nossos projetos. A gente já tem vários projetos rodando essa arquitetura que a gente desenvolveu dentro de casa. E ela traz uns conceitos interessantes. E é isso aí. Bom, primeiro, só para eu entender aqui mais ou menos como é que... para a gente fazer uma revisão aqui das arquiteturas, para ver rapidamente quanto tempo a gente despende cada um. Monolito, todo mundo tranquilo, né? Microserviços, quem já trabalhou com microserviços, quem manda o conceito. Nanoserviços. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Inicialmente a gente tinha um monolito, que era uma arquitetura, toda a aplicação ficava dentro de um mesmo código, tudo junto. Então toda a parte de autenticação, de criptografia, login, controle de permissão, pegando aqui o exemplo de um controle de vendas, cadastro de produto, listagem de produtos, tudo isso ficava dentro desse monolito. E aí quando o número de acesso desse sistema, quando ele subia, você tinha que escalar ele, falando agora de arquitetura de back-end, né? Você tinha que escalar ele, você poderia ali aumentar a quantidade de memória da sua máquina virtual, ou até subir uma outra máquina virtual, mas às vezes era só um pequeno pedaço, vamos pegar aqui por exemplo, a autenticação, que estava consumindo muito recurso. Então, aí, como evolução do monolito, veio a arquitetura de microserviços, em que a sua aplicação era quebrada em vários pequenos serviços, geralmente se usava fazer por domínio, né? Geralmente se faz isso por domínio. E aí, se o cadastro de produtos, o controle de vendas que está consumindo muita memória, a gente consegue pegar só esse pequeno pedaço da aplicação, colocar em outro servidor ou em outros servidores, você tem uma maleabilidade muito maior. Bom, mas esses microserviços eles são compostos por diversas funções para cadastrar produto, para listar produto, para excluir produto. E como é uma evolução desse monolito, veio o nanoserviço, que ele quebra essa ideia de microserviço e ele quebra essa ideia da aplicação em diversas funções. Então as funções passam a ser a sua aplicação. E aí uma vantagem do nanoserviço também é que você não precisa mais cuidar de servidor. Até o microserviço você tinha lá uma instância do EC2, por exemplo, e aí quando sua memória chegava a 80%, você subia uma segunda instância do EC2 para aquele serviço, por exemplo. No nanoserviço, você não precisa mais cuidar de servidor, você sobe a sua função para o seu cloud provider, pode ser a AWS, pode ser a Azure, pode ser a Google, a Heroku também tem, e a IBM também tem ferramentas para nanoserviço, né? Tem serviços para armazenar nanoserviços. Então aí você sobe a função e o teu cloud provider vai se preocupar o quanto de memória ele tem que despender para aquela função, se ele vai ter que subir um outro servidor para fornecer, para atender as requisições provenientes daquela função, tudo isso. E uma coisa interessante é que as funções elas não precisam ser disparadas somente por API request. Elas podem vir também pode ser disparado por outros eventos, como um arquivo enviado para S3, um evento num sistema de mensageria, qualquer coisa a gente consegue fazer essa função disparada. Aqui os principais cloud providers, né? Então a gente tem a Amazon Lambda, que é o que a gente utiliza aqui na Tentáculo, mas a Google tem o Google Cloud Functions também, e a Azure tem o Azure Functions, que também fornece esse serviço. Alguma dúvida até aqui? Bom, então agora vamos falar um pouco sobre a Neuroarchitecture que a gente desenvolveu lá dentro.
Então, sabe quando você começa um projeto na empresa? Supor aqui, a gente começa um projeto novo aqui, nós aqui na nossa equipe, e aí a gente começa a criar nosso primeiro endpoint da API, e aí a gente tem lá, as primeiras linhas ali do endpoint, as primeiras 5 linhas ali, verificam se o token do usuário é válido, aí mais 4 linhas ali para conectar com o banco, mais 5 linhas para verificar se o usuário tem permissão, aí mais algumas linhas para fazer aquilo que a função deveria fazer no banco, né? Fazer um create, um select na tabela, e aí prepara a resposta e retorna. Bom, esse boilerplate ele acaba se repetindo diversas vezes, e a gente não vai ficar repetindo esse código, esse boilerplate ali só de conectar com o banco, verificar o token e tudo isso. Então a gente geralmente cria uma pasta, coloca lá uns arquivos e aí, database, mais 7 linhas lá que vai fazer, 3 linhas que vai fazer conexão com o banco, autenticação, 5 linhas. Beleza, esse aqui está o nosso projeto, está funcionando redondinho. Aí a equipe lá do Christian começa um outro projeto, eles não vão inventar a roda do zero, então eles vão copiar vai passar para eles esses boilerplates, eles vão olhar, vão fazer alterações, vão implementar novas funcionalidades, eventualmente corrigir bugs. E a gente vai tentando manter o tracking desses arquivos, né, para que a gente tenha uma qualidade. Mas não vai ser perfeito. Aí, vamos supor que a equipe ali do Alberto começa um outro projeto. Aí ele vai pegar o arquivo meu, ele vai pegar o arquivo do Christian, fica sempre essa questão. Então o que a gente fez? A gente pegou esses trechos de código, esses microserviços, digamos assim, essas partes do sistema que fazem controle de autenticação, conexão com o banco, e cada uma delas a gente transformou num pacote, que a gente chama de package mesmo. Cada um desses pacotes, eles podem ser chamados pelas nossas funções através de 3 formas diferentes. Na verdade são 4, mas a quarta é através de S3, e por conta de custo e tempo de execução, nem vale a pena a gente gastar tempo com isso. Através de invocação de memória, que é a chamada de função normal, você dá um import, um require lá no começo do seu arquivo e você chama a função normalmente. Através de HTTP request, ou através de endereço de recurso. Endereço de recurso é um identificador que o próprio Cloud Provider ele fornece para cada uma das funções que você sobe. Na Amazon, por exemplo, é o RN, na Azure é o Resource ID e na Google Cloud Functions também é o Resource ID. Então você consegue fazer a chamada diretamente pelo endereço de recurso também. E aí, para automatizar tanta parte de importação desses pacotes, parte deles a gente importa diretamente pelo NPM. A gente tem lá o nosso repositório do Git e a gente consegue, você consegue ali no package JSON, a gente utiliza primordialmente Node. Você consegue ali no package JSON dar um import, dizer que é para ele trazer aquele arquivo, então ele simplesmente traz. Mas outros deles, eles têm funções HTTP, tem conexão com a API, então o Cutuli é um framework interno que a gente tem e ele automatiza todo esse processo de importação para a gente. Quando a gente sobe esses arquivos para o Cloud Provider, então o Cutuli ele vai fazer o comportamento desses arquivos para a gente. O Cutuli é um framework desenvolvido dentro para facilitar justamente o controle da arquitetura neural. Então ele vai fazer um empacotamento para a gente e vai subir para a AWS. Motivação, então, repetição de código em vários projetos, o versionamento desses códigos, a gente consegue manter um tracking melhor desses trechos que são repetidos, e o melhor aproveitamento de central de custos da AWS. O que acontece? Quando você faz uma chamada, você está ali na sua função, ela está executando, e ela chama uma outra função através de API Request. Enquanto ela está aguardando essa outra função retornar o valor, você está pagando pelo tempo de execução dessas duas funções. Mas se você fizer essa chamada através de endereço de recurso na AWS, você não precisa pagar por esse tempo em que a outra função está esperando. Então você consegue ter uma redução de custos só mudando a forma como você chama aquele método. As vantagens dela: alta reutilização de código, inclusive entre diferentes softwares, controle de versionamento entre pacotes, fácil deploy, quem aqui já trabalhou com nanoserviços, né? É muito simples dar deploy, você dá SLS deploy e ele sobe os arquivos e eles já estão disponíveis para você utilizar.
baixo custo com servidores, você não precisa se preocupar com servidores, porque a tua função ela é executada no excedente de máquina que tem o teu cloud provider, né? Então você não fica ali com espaço já armazenado, não paga também quando não está utilizando. Ele é agnóstico à linguagem de programação, você pode desenvolver utilizando Python, Node, Go, .NET, se for hospedar na Azure, então é bem tranquilo isso. E ele é fácil de escalar, porque o teu próprio cloud provider vai cuidar dessa parte. As desvantagens, ele depende da tecnologia, a gente só consegue utilizar a arquitetura neural, que é baseada em nanoserviços, né? Ou você só conseguiria utilizar nanoserviços se o teu cloud provider fornece isso. A partir do momento que ele parar de fornecer, não tem como você utilizar o nanoserviço. Porém, você consegue ele fazer alterar alguns trechos de código ali para que ele passe a funcionar também com microserviço. E alguns podem dizer que a complexidade aumenta, porque você passa a ter várias funções comunicando entre si, e aí, quando você está lá no servidor, você não tem controle. Quando a gente estava fazendo essa apresentação, eu encontrei várias informações na internet que acabavam não batendo mais. Então a gente resolveu fazer esse slide desmistificando alguns mitos. Não é possível invocar métodos. Utilizando nanoserviços não é possível invocar métodos. Na verdade é possível sim. É só você fazer um bundle com a NPPAC, então não há um problema. Lock in Cloud Provider. Quando a gente utiliza o framework do serverless para desenvolver com nanoserviço. E embora a ideia dele é que você consiga transportar o teu arquivo, transportar a tua aplicação para Azure, para AWS, para Google Cloud Functions facilmente, sem nenhuma alteração, alguns parâmetros de configuração do arquivo de configuração YAML dele, elas são específicas por Cloud Provider. Então, sim, é possível portar para qualquer uma, mas você vai ter que fazer algumas pequenas alterações nesse arquivo. E a gente quer, futuramente, a gente vai resolver esse problema com o Cthulhu para fazer com que ele seja totalmente agnóstico ao seu Cloud Provider. Limite de 10.000 chamadas simultâneas por função na AWS. Esse limite realmente existe. Cada função pode ser executada simultaneamente, pode receber 10.000 invocações simultâneas. Então, você bateu ali o limite de 10.000 simultâneas. A próxima ela não vai executar, ela vai entrar numa lista de espera. De qualquer forma, você pode fazer um documento, você pode fazer uma requisição para a AWS pedindo para aumentar esse limite devido ao uso do seu servidor, do seu serviço, e eles fazem esse aumento para você. A gente tem até o exemplo de um jornal. Nas últimas eleições, quando o Bolsonaro recebeu a facada, diversos sites saíram do ar. E existe o jornal, a Gazeta do Povo, que utiliza a arquitetura de nanoserviço. Eles não tiveram esse problema, porque na época o limite deles era algo em torno de 30.000 requisições simultâneas, algo assim. E eles não tiveram esse problema, continuou funcionando normalmente, apesar de eles terem recebido um pico gigantesco de acesso. Alto tempo de cold start. Quando você sobe a sua função para AWS, vou falar agora aqui da AWS Lambda. Né? Quando você sobe a função para a AWS Lambda, a sua função ela fica no cache do servidor. Quando você chama essa função, ele executa a função e ela volta para o cache. Quando essa sua função fica um certo tempo sem ser invocada, ela sai do cache. Quando ela sai do cache, a gente diz que ela ficou fria, ela ficou cold. Esse tempo para ela sair do cache pode levar ali entre 20 e 45 minutos, dependendo da quantidade de vezes que ela é invocada e da quantidade de memória que ela consome. Vocês vão encontrar na internet que o tempo para startar, o tempo de cold start de uma função, quando ela sai do cache, ou seja, ela está muito tempo sem ser chamada, para ela ser aquecida no cache, então subir, vai variar aí até 800 milissegundos. A gente fez uma série de testes na Tentáculo e a gente chegou ao valor máximo de 300 milissegundos quando está fora do cache. Quando ela está no cache é de 100 milissegundos. Tem
citei não é um tempo considerável, considerando que só o primeiro usuário que aqueceu aquela função vai sofrer esse tempo. Mas de qualquer forma é possível criar alguns algoritmos ali para você manter ela sempre quente, fazendo uma espécie de ping para ela a cada 10, 15 minutos. As funções não podem ser assíncronas, já podem, já está implementado isso, então você consegue, porque no começo o retorno da função, você fazer uma requisição para a função, o retorno dela seria o return do método lá no final. Hoje você já recebe por parâmetro na função um método de callback, então dentro de um demo, por exemplo, uma função assíncrona, você consegue já dar o retorno no meio da função. Inexistência de debugging. O serverless já implementa debugging para local, então quando você está no seu ambiente de desenvolvimento você consegue botar breakpoint, verificar os valores variáveis, mas realmente quando você sobe para o servidor lá em cima não tem como fazer debugging ainda. Mas você consegue contornar isso aí com ferramentas de log e tudo mais, você consegue reduzir o impacto disso. Algumas implementações futuras, implementar a chamada por recurso, justamente para reduzir os custos ali com as invocações de outros métodos. A gente quer implementar também um sistema de mensageria, fazer com que toda requisição seja processada através de um sistema de mensageria, usando o SNS da Amazon. E um cultura CLI, que ele não vai ser um concorrente do NPM, do PIP3 ou do YARN, mas ele vai consumir eles e vai automatizar, através da linha de comando, ele vai conseguir automatizar muito mais todo o processo dessa arquitetura. Alguma dúvida? Eu tinha uma, mas meio que foi respondida, mas a questão do overhead de cada função. Como assim? Porque como é que funciona a questão de conectar no banco que você falou, né? Algumas poucas linhas. Sim. Mas você tem pega o domínio de produto lá, que você acaba tendo algumas coisas que são a mesma coisa para várias invocações, para cadastrar produto, para retornar um produto, para listar um produto. Você pode acabar tendo um overhead bem grande de funções que ele é obrigado a ter. Tratamentos, essas coisas assim. Sim. Vocês resolvem isso com pacotes? Gera um pacote no NPM? Não, a gente... dos dois? no caso ali, por exemplo, para fazer cadastro e fazer cadastro e atualização de produto, você precisa fazer uma série de validação em vários campos, por exemplo, né? A gente criou ali um arquivo ali de validação e você consegue fazer importação. Não precisaria criar um pacote para isso, né? Por exemplo. Pegar um copy-paste em todos eles? Não, você faz um require, um import lá em cima no começo do arquivo, falando em novo, Mas né? cada um teria que ter o seu arquivo de validação? Não, ele poderia utilizar um central. Mas todos eles estariam no mesmo ambiente físico de desenvolvimento? É que quando você chama um webpack, você consegue chamar funções de outros arquivos, né? Sim. Mas você só consegue fazer essa chamada porque o webpack ele vai gerar o bundle. Então o webpack vai se encarregar de copiar esses trechos de código e colocar no início do teu arquivo. Mas então, o arquivo final acaba tendo esse overhead. O bundle que você vai publicar tem esse overhead de... Entendi, ele tem. O arquivo final acaba tendo, mas no ambiente de desenvolvimento ele não tem, isso é transparente para ti. Mas o arquivo final acaba tendo porque você, vamos supor ali, o arquivo de cadastro de produto. Né? Você tem um arquivo que é só para cadastrar produto. Ele vai precisar ter todas as funções que ele vai consumir através de invocação de memória, as chamadas de recursos de HTTP não precisam estar ali, né? Mas as de invocação de memória elas têm que estar tudo ali porque você não tem esse disco rígido dentro do... Caso o teu pacote acabe ficando maior, vou ter que juntar todas essas validações em cada um deles, né? Sim, ele pode ficar um pouquinho maior. Acho que não tem uma coisa muito fácil para escapar disso. Né? Code split, tá? Code split, tá fazendo o mapping das funções que vão ser requisitadas anteriormente. Aí é um pacotinho do webpack daí. Eu fiquei curioso só porque eu estou bem por fora, até dei uma olhada um tempo atrás, brinquei lá e cá com Function as a Service na época, que todo mundo ainda chamava de serverless. E aí fiquei curioso sobre, ele falou o nome nano serviço.
A galera que trabalha com arquiteturas baseadas em Function as a Service tem usado bastante o nome nanoserviço, ou vocês estão usando aqui para evitar chamar de serverless ou Eu chamo direto de serverless, na verdade. Mas é mais comum serverless. Mas eu tentei não usar o termo serverless para não confundir com o framework serverless. Também porque vocês têm outro framework que aí se chamasse serverless ia confundir, eu acho também. Não, mas o Butuli ele consome serverless, na verdade. Tá. Eles trabalham juntos, assim. Isso não é a ideia, porque pareceu um pouquinho a ideia de que vocês talvez vão até. Em algum momento ele vai comer o serverless ali. Não, ele vai trabalhar junto. Tá. Ele vai sempre com tanto o NP. Sim, vai. Ele vai? Porque deu a entender. Né? Não, vai, eventualmente vai. Porque o serverless ele faz a automatização da criação do CloudFormation para subir para a Amazon. Sim. Basicamente isso, né? Eventualmente a gente vai fazer isso também. Com o intuito de que fique mais transparente ainda, por exemplo? Isso. Do que o serverless já é, no caso. Que já, no serverless, tu vai trocar de cloud provider, tem atrito ainda, né? Ainda tem alguma coisa, mas o intuito da gente fazer isso não é nem pelo cloud provider, é porque a gente tem algumas ideias de diminuir, hoje o que o Cthulhu faz, ele diminui o tempo de desenvolvimento, mas o resultado final ainda é uma function, né, que vai ser enviada para o cloud provider. É a mesma coisa que tu ir lá e escrever uma function pura e enviar. A única coisa que tu ganha é o tempo de desenvolvimento. Mas, eventualmente, a gente quer fazer com que a gente tenha cada uma dessas pequenas... a gente também chama de microserviços. Lá no Cloud Provider, e a gente possa ter uma rede entre eles. Só que a gente tem alguns problemas do HTTP 1.1 que estão impedindo isso hoje, mas estamos trabalhando em umas outras metodologias. E abstrair essa comunicação dentro dos pacotes e tal. Massa. Porque o problema é a resposta, né? Sim. Bom, então, queria aproveitar esse espaço para anunciar. A gente está fazendo a abertura do nosso primeiro projeto open source ali dentro da Tentáculo, que é o React Context Bucket. Ele trabalha com um componente para React. A gente fez a React tanto native quanto o React DOM para isso. E ele permite que, através de apenas uma instância do novo Context API do React, que foi lançado agora na 16.3, agora, foi ano passado já, né? Mas a galera está começando a usar ainda. Com apenas uma instância você consegue ter várias actions, vários reducers, vários dispatchers. Quem quiser dar uma conferida, já está no GitHub da Tentáculo já. Tem exemplo ali e tudo. Quem quiser pegar esse final de semana já dá uma brincada, ou segunda-feira quando chegar na mesa de trabalho, fica à vontade. E se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo ou com qualquer um de nós aqui da Tentáculo, que a gente está à disposição. Obrigado.